Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um episódio Diálogos com Dani Podcast. Eu queria passar alguns recados para você antes de eu anunciar a minha convidada de hoje. O primeiro, que se você está acompanhando pelo YouTube, eu peço que você faça a inscrição no canal para que você possa ter acesso a esse episódio, entre outros episódios do podcast Diálogos com Dani. Eu também coloco alguns vídeos ali no YouTube. Para você que está seguindo a gente pelo Spotify, eu peço que você avalie o Diálogos com Dani, de preferência com 5 estrelas, para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Eu preciso dizer que hoje eu estou alegre, feliz e contente. Eu estou tentando trazê-la, eu acho que faz uns 2 anos para cá, e aí ela aceitou o meu convite. A minha convidada hoje é minha prima, sim, também, mas ela é uma pessoa que está por trás de uma empresa que trabalha com semijoias, que também faz designs e assim por diante. Ela vai contar toda essa história aqui. Kelly Soliga está com a gente. Olá, pessoal. Oi, Dani. Muito obrigada pelo convite. Apesar da demora em aceitar, eu adorei o convite. Acho que veio numa hora certa. E quando a gente combinou esse podcast, eu comecei a pensar, né? Como foi o meu começo, né? Como que eu comecei, né? Comecei a pensar em toda a minha trajetória até aqui, em tudo que eu passei, né? E para estar aqui hoje com uma empresa sólida, né? A gente emprega várias pessoas, a gente dá a oportunidade de que muitas pessoas comecem a empreender e fiquei pensando, né? Que tenha muitas pessoas que tenham coragem para começar a empreender, né? E isso foi meu começo. Eu tive coragem. O que me motivou, né, foi a coragem para começar a empreender. Muito legal. Bom, primeira coisa, eu quero só expor aqui para você que de repente está vendo, Luquinhas, Samuca, vocês que estão aí controlando. Aqui é uma das peças que eu gentilmente ganhei, não é? De todas as coleções que eles trabalham lá. Mas eu queria hoje explorar com você a sua jornada. Uhum. Primeiro, que eu preciso dizer, gente, não é porque é minha prima não, mas é uma mulher sabida. É uma mulher que eu acho que você é inspiradora no sentido, eu acho que é isso, sabe? Se eu tenho o objetivo, como é que eu vou colocá-lo para andar? Como é que eu vou fazer isso acontecer? Sabendo que tem os desafios. Então, queria que você começasse do começo. Como é que, desde pequena, gostamos de peças, de adereços, de acessórios? Conta aí. Na verdade, desde criança eu fui empreendedora, Tá. né? Já queria ter meu próprio dinheiro. Então, minha mãe costurava, eu já fazia elastiquinho para vender quando quase não tinha. Então, eu pegava aquele restinho de tecido, vendia na escola, né? Minha irmã levava, vendia também. Aí, depois fui crescendo, aí comecei a fazer ovo de Páscoa. Comecei a fazer ovo de Páscoa para vender. Isso eu lembro. Lembra? Lembro, isso eu lembro. Aí começou a sair de casa de caixas, né, de ovo de Páscoa. Aí fui para a faculdade, e na faculdade também eu fazia ovo de Páscoa. Então eu sempre tinha meu dinheirinho, né, para ter minhas coisas. E começou assim, então que eu sonhava em ser designer, não. Tanto que eu fiz uma faculdade que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, né? Eu fiz processamento de dados, até foi aí que começou a minha jornada. Na hora que eu saí da faculdade, né? Então, você sai da faculdade cheia de sonho. Eu achei que com o diploma na mão, eu tinha feito inglês, então eu falava inglês, arranhava um pouco do espanhol por conta da descendência, né? Eu achei que eu ia sair, que eu ia arrumar um emprego, que eu ia ganhar bem e que aquilo ali já ia me fazer feliz para sempre. E não foi bem assim, né? Aí todo domingo eu comprava aquele jornal que era o Correio Popular. Correio Popular de Campinas, isso. Isso. E aí saía ali, né? Os empregos, então toda semana ia eu o jornal, né? Atrás de emprego. Enfim,
depois de algum tempo, achei um emprego, comecei a trabalhar no laboratório. Aí, realizei lá o trabalho que eu tinha sido contratada para fazer. E aí, um belo dia, a dona desse laboratório, que existe até hoje, é bem conhecido, falou para mim, falou assim, mas agora eu preciso só de uma digitadora, né? Então, quer dizer, ia ter um salário menor, e era isso. Vai eu para minha casa. Eu lembro que o meu namorado, que na época, né, mas que hoje é meu marido, estava lá. Eu comecei a chorar, assim, desesperada, angustiada. Falei, não acredito, começar tudo de novo, não é possível. Aí eu falei assim, olha, Tato, nunca mais eu vou trabalhar para ninguém. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou montar um negócio. Eu ainda não sei o quê. E passou esse dia. Depois, no outro dia, eu já estava lá, sentada na mesa, assim, e com o jornal, olhando, pesquisando. Tipo, o que eu vou fazer, né? Eis que entra a Dona Val, que era mãe dessa amiga minha, né? Que eu tinha indicado lá para trabalhar junto comigo. Sim. Aí ela falou, Kelly, não é justo, então imagina, agora você sai e ela vai ficar, então ela vai sair. Eu falei, imagina, né? Eu tô aqui, ó, vou procurar outra coisa para fazer, não sei o quê. Aí ela falou para mim assim, se eu tivesse coragem, eu abriria uma loja de semijoias. Aquilo lá para quê? Falei, opa. Falei, Dona Val. Só que ela falou assim, mas eu tenho medo. Tá. Aí eu falei, Dona Val, coragem eu tenho, eu só não tenho dinheiro. Aí ela falou assim, então a gente vai dar um jeito nisso. Aí conversei com o Tato, ele falou para mim assim, então tá, eu tenho a Saveiro, que estava quitada na época, né? A gente financia e você vai pagando as parcelas. E eu falei assim, eu vou pagar, porque eu acreditava que eu ia trabalhar, que eu ia abrir a loja, que eu ia ganhar dinheiro e fim. Também ia dar tudo certo. Tá. Fui para essa jornada. Abri uma loja, realmente deu certo, né? Mas quando a gente abriu a loja, nós éramos todas solteiras, né? A Dona Val não, né? Mas aí quando começou a entrar marido de um, marido de outro, começou a não dar muito certo, né? Porque era gente diferente ali opinando num negócio que vocês estavam tocando, né? Isso. E eu sempre fui uma pessoa assim de opinião forte, né? Convicções. Isso. Aí falei, e nessa época eu já começava a ir para Limeira, fazer umas coisas diferentes para a loja, para a gente se diferenciar, né, do que estava tendo no mercado. E eu via que todo mundo gostava daquilo que eu estava criando, daquilo que eu estava fazendo ali. E também chegou uma hora que tinha uma fornecedora nossa, a Nair, ela precisou fazer uma cirurgia e não podia mais trabalhar. E naquela época era viajante mesmo. Então, ela tinha 3 malas dessas de viagem grandes, né? E ela falou, Kelly, você não quer? Daí, conversando com ela um dia, ela falou, você não quer? Você atende meus clientes, porque assim, não fico parada. Porque naquela época a gente nem cogitava em internet, né? Sim. Nem havia, né? Internet. Não. Sim, não existia. Ela falou assim, você atende meus clientes e você tá fazendo essas coisas? Você pode mostrar suas coisas e eu te pago uma comissão, que daí te ajuda na gasolina. E assim eu fui. Eu ia para Rio Preto, Ribeirão Preto, Sorocaba, São Paulo e tudo, e levando. Isso nós estamos falando de quantos anos atrás, mais ou menos? Uns 25 anos, tá, mais uns ou menos. 25 anos atrás, tá. Isso. Aí, comecei a fazer isso, então comecei a montar, né? Tá. Só que daí, como eu saí, na verdade, elas não queriam que eu saísse da sociedade. Então, elas falaram assim, a gente não tem dinheiro para comprar sua parte agora, porque a gente comprou a parte, né, de uma outra pessoa que estava na sociedade. Então, fica mais um pouco. Então, eu falei assim, não, eu tenho convicção que chegou a hora que, para mim aqui, a minha história aqui acabou, né? Então, eu vou começar essa outra empreitada. Mas não tem problema, conforme vocês vão me pagando por mês, não tem problema. E eu saí e comecei. Então, eu não tinha, assim, muito dinheiro para começar essa nova empreitada. Porque o dinheiro que eu ganhei ali, que, né, a gente teve uma época na loja muito boa. Então, eu construí minha casa, comprei carro, tinha os 2 meninos, né? Só que quando eu fui começar essa outra parte, eu não tinha tanto dinheiro. O que eu fiz?
eu fiz uma malinha, eu falei, vou começar com pouco, que eu tinha as da Nair, gigante para levar, aí a minha era uma frasqueirinha que eu colocava em cima e levava junto. Só que o primeiro dia que eu fui atender uma cliente, na verdade, ela falou assim, nossa, quanta peça bacana, diferente, mas você só tem isso? Dessas peças? Que era a maletinha menor. Que era a minha que era as maleta suas menor. criações, tá? Isso. Eu falei assim, só. Mas eu vou produzir mais. Ela falou, então vamos fazer assim, essa daqui eu vou comprar tudo. Aí quando você produzir mais, você vai trazer aqui para mim primeiro. Falei, combinado. E assim eu fiz. E dessa maletinha, que eu comecei com R$2.000 na época, aí foi indo, fui aumentando. E comecei a fazer isso. Só que viajava, né? E tinha os 2 meninos pequenos. Aí começou muito inquieta. Gosto sempre de estar me movimentando, fazendo Vocês alguma estão vendo que é coisa. de família a história, de inquietude. Isso. É. Aí eu falei assim, vou fazer uma feira no Maxud, que era um evento. Como tem eventos, né? Ótica, eventos de joia, tal, uma exposição. Ia ter uma exposição, naquela época era no Maxud Plaza, em São Em Paulo. São Paulo, capital. São Paulo, capital. Tá. Falei, vou fazer uma feira aí. Fui lá, vi como precisava fazer, tudo que tinha que fazer. Montei a minha coleção para levar para essa feira. E assim eu fiz, né? Perto de quem estava lá, eu também não tinha muita coisa, né? Porque era uma outra jornada que eu estava começando. Sim, exatamente. Só que eram peças que começou a chamar muita atenção também dos clientes que estavam lá, né? Falei assim, mas, né? Peças diferentes. Mas também começou a chamar a atenção dos expositores, porque começou todo mundo a falar assim, mas quem que é essa artesanale? Nossa, cada peça é legal, né? Tem um design diferente. Aí já enxerguei uma oportunidade ali também. Falei, porque daí os concorrentes começaram a vir perguntar, conversar comigo, né? O que eu estava achando da feira, que era a primeira vez que eu estava fazendo, mas que de onde que estava vindo essas peças bacanas, né? Meio querendo saber de quem eu comprava as peças para expor ali. Falei, outra oportunidade aí, vou vender para eles. Mas peraí, vamos só separar aqui agora uma coisa. Quando você fala ia para Limeira, só para as pessoas entenderem. Limeira sempre foi e é um polo de Semijoia. Na verdade, Limeira, Dani, era um polo de laranja. Isso, exatamente. Era laranja. Laranja. Limeira, isso. Limeira, laranja. Laranja. E depois... Depois começou a ter fábrica de joia. Então, hoje, o maior polo, sim, posso dizer até que na América Latina, Limeira. acho que depois da China, é Limeira, Limeira. porque a gente produz muita coisa. Muita semijoia. Então, já há mais de 20 anos atrás, você ia até Limeira Isso. para buscar os brutos, para você montar as suas peças, as suas criações. Isso. Então, eu comprava. Então, eu comprava, às vezes, pedra em São Paulo, ia para Limeira, pegava uma base, modificava, montava, pegava uma corrente, colocava uma pedra. Fazia a criação sua. Isso, fazia a minha criação. Mas, assim, eu ia, até ficava na casa de uma tia minha, que eu ficava lá até, às vezes, 2, 3 horas da manhã, montando, e do outro dia, que nem era Limeira, eu já pegava tudo, então eu tô perto de Limeira, eu tô perto, tô para caminho de Ribeirão. Ia para Ribeirão vender. Isso. Sempre assim. Agora, olha só, me veio uma coisa aqui, tô te interrompendo só para entender, porque eu acho que é importante as pessoas que estão nos vendo, nos assistindo. Você falou várias vezes a palavra convicção. Uhum. O que é convicção? É uma voz que fala com você? É como se fosse uma intuição? É uma bússola? O que é? Porque eu acho que isso é interessante, porque você falou várias vezes. Eu tinha a convicção. Porque, assim, eu acreditava, né? Porque eu acho que é isso. É a aquele gente feeling do tipo, enxergar uma oportunidade, né? Então, assim, se eu tenho aquela oportunidade e eu tenho um produto que vai atender o que está sendo pedido ali, né? Então, eu tinha convicção que aquilo vai dar certo, né? Então, se eu tenho aquilo que a pessoa está procurando, é isso que eu tenho que fazer. Por isso que, assim, eu tinha convicção de que ia dar certo. Mas é porque você está sempre focada. Que eu acho que isso, por exemplo, isso é uma característica sua. Você está atento ao que está acontecendo à sua volta, e eu acho que os sinais, vamos chamar sinais, vamos chamar assim, né? Das pessoas falando, das pessoas pedindo, por exemplo, na feira.
quem é essa novata que chegou aí com essas peças diferentes? Vamos tentar entender. E você sempre ali, ó, antenada, perdão, do que está acontecendo, e essa convicção, essa voz É, eu, dizendo. eu sempre falo que eu acho que eu tenho um anjinho da guarda aqui comigo, sabe? Boa. Que Opa, me ajuda a enxergar essas oportunidades, sabe? E, né, porque elas estão acontecendo e a gente tem que ter o discernimento ali para ver, para entender o que está servindo para você naquele momento também e o que não. Então, assim, eu acho que sim, na minha vida tem um anjinho da guarda que vai me conduzindo, sabe? Colocando tudo no meu caminho e para eu ir enxergando e ir tomando as decisões que eu preciso, né? Para as coisas acontecerem. bom, e aí vamos partir. Você, dessa feira do Maxud. E aí? Porque aí o pessoal já entendeu que era alguém diferente, era algo diferente. E aí? O que aconteceu? Aí eles começaram a falar e falou assim: por que você não vende o bruto pra gente? Porque, na verdade, o que é o O bruto? que é o bruto? Isso. É a peça sem banho, Então, aqui, entendeu? por exemplo, para quem vê, o banho é o quê? É o dourado, Kelly? O banho é o Isso. O dourado. banho, na verdade, a peça que está embaixo é uma peça feita de latão, em fundição, alta fusão. É um Sim, processo complicado, processo, né? tá. Mas, por exemplo, o bruto é essa peça sem o banho. Então, esse bruto dá oportunidade para a pessoa personalizar. Por exemplo, eu posso Ah, ter uma peça com 10 milésimos de ouro em colocar, eu posso colocar ouro branco, eu posso colocar numa peça por exemplo, quem gosta de prata, fazer um banho de prata, né, que a gente fala banhar a prata. Então, o bruto é esse material de base, tá, né? E depois que vem o banho. Então, certo. a semijoia, ela é essa peça, é uma peça banhada, que Tá, já sofreu esse processo de foliação. Então, no sim. ouro, na prata, enfim. Então, é isso. Então, nessa época, eu vendia isso, peças prontas, Prontas. finalizadas Tá, para quem queria revender no atacado. Por exemplo, quem tivesse uma loja, né? Então, a pessoa ia lá, comprava no atacado para revender. certo. Então, era isso. E quem estava fazendo a feira comigo também fazia isso. Só que, na verdade, quem estava fazendo a feira compra o quê? Compra o bruto para personalizar, né? Compra o bruto, dá o banho de ouro e vende a peça. Ah, tá. Aí, o que eu fiz? Eu dei tipo um passo atrás no processo. Eu fui para quê? Para fazer o bruto. Porque o que eu visualizei na época, no meu caso? Eu gostava de desenhar, eu gostava de criar, né? Então, assim, eu tinha isso muito forte em mim. Até hoje você tem. Não, até hoje, eu amo o que eu faço, Sim, amo, até hoje amo. você Eu tem. tô aqui, tô olhando ali, eu já tô pensando que daquilo ali, opa, vou fazer outro modelo. Isso. Sabe, já É. é assim. As meninas na fábrica falam pra mim, Kelly, mas eu tô conversando com você tá fazendo modelo aqui. Eu falei, não é que essa ideia surgiu agora, ó, não posso perder. E, enfim, dei um passo atrás, porque eu pensei, eu falei assim, não preciso gastar com ouro, eu vou fazer o bruto, todo mundo gosta, e que se ele quer comprar de mim, eu não tenho que produzir uma peça, né, uma quantidade de peça, para eu sair para vender e tentar vender. Porque aí o que Se- tá por trás é a criatividade da peça. Tá. Isso. Aí, eu comecei a fazer isso. Por quê? Daí, essas pessoas começaram a me procurar e compravam bruto. Só que já fazia o pedido. Então, tudo que eu fazia já era vendido. Tá, Eu não produzia para tentar vender. tá. Então, eu tenho alguns clientes que eles iam, eles vão, falar, eu tô pensando em fazer assim, assim. Então, eles compram essa coleção e eles vendem como a coleção deles, né? Certo. Então, é isso que eu faço. Então, hoje, eu faço isso. Eu vendo o bruto depois dessa feira. Nós estamos falando, então, vamos desmembrar. Nós estamos falando de uma mulher, de uma pessoa criativa que enxergou inúmeras oportunidades ao longo da sua trajetória profissional, Isso mesmo. mas que tem, eu vou chamar assim, um olhar sensível, entender o que eu posso, como é que eu posso modificar peças, como é que eu posso criar peças, que nem você disse, estou olhando para essa aqui, já vi que já posso fazer uma outra coisa. Uhum. Esse é um olhar sensível. E você também, alguns anos atrás, você foi à China, eu acho que algumas vezes. Você foi para quê? Para olhar o que o mercado traz, o que
tem de oportunidade ou simplesmente para saber o que está acontecendo? A verdade é que quando eu dei esse passo atrás na produção, nós demos um boom, né? A artesanal cresceu muito. Tá. Então, se eu tinha uma produção que eu fazia, sei lá, 20, 30 peças, eu comecei a ter clientes que compravam uma quantidade muito maior, Tá. né? Então, e daí eu precisei ser competitiva. Porque não bastava eu comprar uma pedra em São Paulo. Sim, sim. Porque essa pedra, outras pessoas também, né, Comprariam. comprariam e é aquele preço. Então, o que que eu precisava? Porque eu trabalho muito com pedra, Isso. coisas diferentes, né? Tentar material diferente. Então, eu fui para a China por isso, buscar pedra, pérola natural, pérola barroca, e ter condições de competir nesse mercado, porque daí já as pessoas, né, eram atacados maiores que começou a comprar com a gente. Tá. Então, eu precisava ter preço competitivo, eu precisava ter mais diferencial, né? Mas o primordial foi ter preço mais competitivo com coisas de qualidade, né? Porque daí eu busquei parceiros que cortam uma pedra para mim do jeito que eu preciso, Tá. Para sabe? customizar mesmo. Tá. Isso, né? Para ficar mais diferente ainda as peças. Porque nenhuma peça é igual à outra. E o que eu acho engraçado é o seguinte: nós estamos falando de um público feminino. Uhum. Como é que é esse processo de criação seu? Como é que vem uma, uma- uma- um desenho de uma peça? Você desenha à mão? Como é que você enxerga alguma coisa? Você está sempre buscando o que está acontecendo em termos de tendências de comportamento, de moda? Como é que é esse processo? Eu vou voltar para a China um pouco. Volta para a China. Tô na China. Ah, Quando aconteceu esse negócio da China, eu já estava pensando que eu precisava ir, tá, né? Eu falei, você precisa ir atrás de alguma coisa diferente. Quando aconteceu isso, tinha uma conhecida minha, ela morava na Suíça. tá. E ela veio na minha loja, começou a olhar as coisas e tal. Ela queria, ela trazia algumas coisas para vender aqui. Ela falou, ai, Kelly, o que que você acha? O que que tá vendendo? Né? O Sim. que seria bacana de trazer e tal? Aí eu falei assim, acho que eu quero viajar com você. Porque eu nem pensava em China. Eu falei que não tinha, não conhecia, não tinha, né? Sim. Eu falei, ela falou assim, tá bom. Só que eu vou da Suíça e te encontro lá na China, como se fosse ali Do outro lado. Sumaré, Aham. né? Falei, tá bom. Aí cheguei em casa e falei isso pro meu marido. Ele falou, ai, Kelly, você é louca mesmo. Mas você quer ir? Então vai. E assim eu fiz. Ela só mandou um e-mail. Falou, quando você chegar em Hong Kong, você se direciona à estação Kowloon, vai para esse hotel, porque eu vou estar nesse hotel. Daí a gente vê o que faz. Desse jeito. Desse jeito. E eu, muito louca, falei, tá bom. Vamos. E foi tudo muito legal, tudo muito certo, né? Achei vários parceiros, tal. E a gente procura a tendência, né? Para falar de moda, de Sim, sim. tendência. Então, hoje, o que dita mesmo a moda, o que as pessoas procuram? Por exemplo, nós temos os desfiles, né? Temos aqui, né, no Brasil, São Paulo Fashion Week, daí temos o Paris Fashion Week, temos Semana de Moda de Paris, em Milão. Então, assim, essas grandes marcas, né, que elas vão ditando a moda, né? Por quê? A gente olha uma coisa num desfile desse, você olha um brinco, você olha uma roupa, você olha uma tendência, que nem agora, né? Essa tendência que está muito presente agora, a moda boho. Todo mundo está voltando para o simples, Tá. para peças, assim, mais exclusivas mesmo, né? Parou essa cultura, assim, de massificação, né? Ninguém quer uma coisa produzida em série, né? Todo mundo quer uma personalização, alguma coisa assim. E quando a gente assiste esses desfiles, você vê uma foto, tá? Você se identifica com alguma coisa ali. Ou é uma cor de roupa, ou é um bracelete que a pessoa está usando, um brinco. Você acha legal. Então, você já começa a desejar ali, Tá. né?
nesse desfile. Então, a gente tem que ter, né, temos as feiras de joia também. Então, assim, a gente está olhando aí para a joalheria, ver o que está acontecendo, né? E aí, quando você vê uma peça dessa, você começa a ter desejo por aquilo, né? Eu falo, o consumidor. E quando você vê que tem alguém que se preocupou, que está fazendo alguma coisa seguindo aquela tendência, né? Você desperta seu desejo de comprar, né? Então, a artesanale hoje é isso. E eu sou muito assim, eu sou muito criativa. Eu gosto de estar olhando, eu gosto de estar fazendo. Então, às vezes, você fala, ah, tá, eu vi aquele brinco naquele desfile. Daquele jeito não vai vender, porque, Sim, né, são coisas mais exageradas, realmente, para desfile, sim, sim. né? Só que se você enxerga uma tendência ali, você consegue trazer para o seu dia a dia, Para a sua para realidade. a sua realidade. É isso daí. E é engraçado que você tá falando sobre essa questão do desejo, de você verificar, por exemplo, hoje eu estou com uma peça, Uhum. né, de vocês. E porque sempre gostei de verde e tal. E é engraçado, porque eu queria achar alguma coisa que, não fosse muito grande, eu Uhum. não uso coisa muito grande. E eu me lembro que você falou assim: "Dani, esse combina com você", Uhum. né, me lembro muito Isso. bem disso. Você mandou para mim, falei: "Gente, olha aqui, ó, combinou certinho comigo", e eu quase não tiro esse brinco aqui. Mas é o que você está dizendo, porque você olha e fala assim: "Puxa vida, que peça interessante, para eu usar numa ocasião Uhum. especial ou para eu usar no dia a dia". Eu acho que nós mulheres, desde tempos muito remotos, tínhamos essa preocupação com o acessório, né. Mesmo eu estou falando lá atrás, de anos e anos Sim, atrás, sim, né. sim. Seja, uma tintura no cabelo, vamos pensar assim, quando nós éramos ainda, mais, voltado realmente para a natureza, mais arcaicos, antigos, né, ou o acessório feito com, grãos de planta, folhas e assim por diante. E isso veio Né, evoluindo, né, com a evoluindo, né. evolução, isso E é o mesmo. que você está falando, eu olho, estou ali atenta, mas eu quero saber, criar alguma coisa que possa ser usado lá No no cotidiano, cotidiano. no dia a dia, numa ocasião, né. E aí, eu tenho que ter o olhar para as 2 pessoas, né. Porque eu trabalho com pessoas, né, que têm uma linha mais cool, né, mais delicada, que gosta de peças mais leves, então eu tenho que ter um olhar para isso, eu tenho que saber, né, achar isso bonito, fazer uma peça com design bacana, mas mais delicado. Ou uma peça que nem esse brinco que eu estou usando hoje, que é uma peça maior, mais vistosa, né, uma mulher que às vezes quer colocar uma peça mais diferenciada, né, ou tem alguma ocasião mais importante, um casamento, uma formatura, né, que é onde as pessoas gostam de estar melhor vestida, com um acessório diferente, né. Porque às vezes você põe uma roupa básica, você põe um acessório, mudou Mudou tudo. tudo. E com a pandemia aconteceu muito isso, né, na época da pandemia. Por quê? Eu lembro quando chegou a pandemia, eu tudo parou. A gente foi Sim, obrigada a parar e na sim. época a gente tinha quase 80 funcionários. Eu lembro que eu cheguei em casa e falei para o meu marido, falei: "Meu Deus", eu falei: "É assim que a gente quebra? Que vai acontecer com a gente agora?". Aquela noite, assim, a gente não dormiu, nós passamos a noite acordados. Falei: "E agora?". Tudo isso, né, porque as contas a pandemia tá aí, Sim, mas as contas continuou, continuam, exatamente. né, e você vai colocar o funcionário em casa e você tem que pagar, porque, né, a pessoa precisa sobreviver. Então, assim, eu lembro que a gente chegou, falei: "Meu Deus, e agora?". Então a primeira noite foi um desespero. Hum. Depois passou, né, a gente fechou a empresa por um tempo, não lembro, Que todos fomos todos obrigados fomos obrigados a a fechar. fechar, isso. Aí depois eu falei: "Não". Eu falei: "Então se o pessoal tá trabalhando online, tá tendo que fazer reunião, né, o mundo não pode parar, Sim, né". Então o que que começou a acontecer? Reuniões online. O que que aparecia da pessoa? os acessórios. Os acessórios. Falei: "Então, ó, aí é a oportunidade. Vamos começar a voltar aos poucos,
Porque a pessoa enxergava daqui para frente, daqui Ó. para cima. De novo, esse seu estalo. Foi, eu falei assim, e daí eu falei com o Tato, eu falei assim, Tato, que é meu marido, né? Falei, vamos voltar aos pouquinhos. Falei, porque esse pessoal tá fazendo, é isso que, né, faz a diferença numa reunião. É um brinco com a pessoa, porque você enxergava realmente a pessoa daqui para cima, Sim, né? exatamente. E assim nós começamos a pegar firme nessa proposta. E daí também voltamos, é lógico, foi um período muito difícil. Sim, sim. Mas nós não fechamos, porque a gente conseguiu ir voltando aos poucos e enxergar isso que estava acontecendo. E muita gente na nossa área realmente conseguiu ganhar dinheiro, empreender, começou a empreender nessa época, né? Porque viu essa possibilidade também. E como a gente vende bruto, as pessoas compravam da gente. Então a gente voltou a trabalhar com segurança, né? Com tudo que precisava, mas voltamos a trabalhar normal. Agora eu quero lhe provocar. Ai, que medo. Quero lhe provocar. Porque, veja, tudo que você está falando aí, tudo bem, eu lhe conheço, mas as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, tá te conhecendo agora. E você sempre muito atenta, sempre muito sabida, sempre muito intuitiva. Essa sou eu? Essa é você, Sei. essa é você. E aí, lógico, você é a cabeça pensante, você é a cabeça da criação das peças. E você até comentou comigo, durante muito tempo você ficou longe dos holofotes, Uhum. né? E muita gente perguntava, quem é a criadora, né, dessas peças que são belíssimas? Por quê? Talvez vou chamar medo, assim, não me veio outra palavra agora, mas por que esse meio ou receio de aparecer? Na verdade, Dani, eu gosto muito do que eu faço, Sim, né? E assim, eu preencho meu tempo criando, criando, né? tá, Criando. Então, assim, eu nunca tinha tido necessidade de expor artesanal, porque esses clientes que compravam da gente eram clientes maiores, né? Então, assim, basicamente a nossa produção era para atender esses clientes. sim, Então, assim, não tinha necessidade de internet, né? Agora, depois, né, da pandemia e tal, então, hoje o mundo, ele é digital, sim, né? Então, a gente tem que começar a enxergar isso. Eu prefiro que alguém cuide da rede social da nossa sim, empresa, obviamente. né? Aham. Tudo. Mas eu não apareço por conta disso, né? Mas agora, só que agora é aquilo. Todo mundo quer uma peça mais exclusiva, quer saber mais sobre a peça, como ela foi produzida. Isso. Quem produz essa peça? De Exatamente. que maneira essa peça é produzida? Quem é que desenhou, Isso, não é? isso. Porque eu acho que está muito. O mundo tá se transformando nessa questão. Então, por exemplo, quem é o criador, quem é o design por trás de uma roupa, de uma peça, de algo que está se fazendo ver diferente? Eu acho que é isso, né? isso. Essa curiosidade. É isso mesmo. A verdade é que hoje as pessoas consomem mais tudo que tem uma história, né? Sim, Que ela se familiariza com aquela isso. peça, né? Que diz alguma coisa, Isso. né? E eu sou a pessoa que posso explicar melhor sobre aquela peça, né? Então, na empresa, eu não aparecia mesmo. Até hoje, nunca apareci na empresa, Difícil. né? Assim, Você nunca está à frente, se expondo. Não, no Instagram, Não. tal, eu não faço. Até as Não. meninas falam, São não, só as peças, isso. só as peças. Eu falo, não, me segue que você vai ter muita história para contar aí no Instagram, né? De como tá sendo a produção e tal. Mas é mais isso. Só que hoje tá chegando a necessidade por conta disso, porque o mundo hoje é digital. Então, você tem que ter o marketing, né? Você tem que investir em marketing. Não tem como. E você tem que estar online, que é para a pessoa lembrar de você. Sim. Né? Porque às vezes eu não quero, eu não estou precisando de um brinco, ou a minha coleção, né, que a gente trabalha mais com quem compra para revender, né? Então, faz o banho e revende. Então, essa pessoa, às vezes,
Ela fala, não preciso, eu tenho um monte de brinco para vender, não preciso. Mas aí, de repente, ela tá lá no Instagram, ela fala, nossa, que peça bonita, mas eu não tenho um brinco turquesa. Melhor, Exatamente. né? Sim. Então, é por isso que a gente tem que estar sempre ativo, porque as pessoas estão de olho e as pessoas querem saber, né? Então, é nisso que a gente investiu agora no marketing, tá fazendo marketing, né? Por isso que a gente resolveu agora aparecer. Bom, já que você resolveu aparecer, me diz, para quem não lhe conhece, quem é a Kelly mulher? Não a Kelly design, a Kelly mulher. Bom, eu sou uma pessoa muito realizada com a minha vida, né? Porque eu tive sempre muita coragem para enfrentar tudo, né? Começar, né, uma vida profissional, né? Porque você vê nessa história que eu contei quantas vezes a gente cai, levanta, né? E sempre coragem para olhar para frente, seguir adiante. E é assim que eu levo minha vida. Eu tenho meus filhos, meu marido, né? Assim, eu sou uma pessoa realizada, tanto, né, na minha vida familiar como na minha vida profissional, Profissional. né? Em que você acredita? Como? Em que você acredita em termos assim de espiritualidade, de vida? Porque você falou, eu achei tão interessante. Tem um anjinho da guarda que me guia, Dani. Sempre foi assim? Sempre esse anjinho falou? Como é que é? Sempre. Eu falo assim, que eu me sinto uma pessoa muito amada por Deus, porque Deus está sempre à frente de tudo, né? E Ele realmente sempre coloca tudo no meu caminho. É meu marido, meus filhos abençoados, a minha vida, meus funcionários, as pessoas, né, que vão aparecendo na minha vida, que a gente tem que ser muito grata, né? Todo mundo que vai construindo a história da vida da gente, né? Minha mãe maravilhosa, meu pai, né, que sempre, assim, sempre me deu muita força, sempre acreditou em tudo, né, nas minhas loucuras, nas minhas vontades, Sempre estavam ali, né? sempre presentes. E eu tento ser assim também, sempre presente com os meus filhos. Então, eu acredito que Deus está sempre presente na minha vida, guiando a minha vida, né, para todos os lugares que Ele acha que eu tenho que ir. E caminhando já para o final da conversa, Mas já, aí, ó, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Assim, é, eu queria que você deixasse, é, por exemplo, alguém que está começando a empreender em qualquer ramo, uhum, né? O que essa pessoa precisa ter como princípio, eu acho que assim, princípio de tudo, o que ela pode esperar, por que ela não pode desistir? Eu acho que eu queria que você trouxesse essa sua experiência para essas pessoas. Então, ó, alguém, vou começar a empreender agora, independente se é no ramo de uhum. semijoias ou não, porque empreender é um desafio para todo mundo. Mas sobre a sua experiência, que dica você daria para quem vai começar alguma coisa hoje? Bom, primeiro a pessoa tem que ter coragem de tomar a decisão de começar a empreender, Tá, né. A partir daí, você tem que estudar as possibilidades, conseguir enxergar as oportunidades que vão aparecendo e ter muita resiliência. Porque a gente não começa uma coisa e dá certo, assim, de repente você de está cara, ganhando né? dinheiro, Isso, é lá. né. Então, assim, tem que persistir, né? Muita coisa ruim vai acontecer, mas muita coisa boa acontece. É muito gratificante você ver ali que o fruto do seu trabalho tá dando certo, né? Então, assim, tem que ter coragem para começar, né? Eu acho que é isso. E não desanimar de acordo com Não, os não pode. desafios. Resiliência, porque os desafios aparecem e você vai ali no dia a dia, né? eh, Vencendo esses desafios, enxergando, tem que ter, assim, discernimento para enxergar aquelas oportunidades ali que vão acontecendo. E nós estamos gravando esse episódio hoje, próximo ao dia de Páscoa, próximo ao seu aniversário, Ai, né?
Mas assim, eu queria que você também deixasse uma mensagem, então, de Páscoa e no sentido assim, você vai vivenciar um novo ciclo de vida, não é? Que começa logo ali. O que que você espera para esse novo ciclo de vida, que está muito alinhado com a Páscoa? O que que você está visualizando para esse próximo ciclo seu aí? O que que você espera do futuro? Bom, eu vou fazer 50 anos agora, né, Dani? E de verdade eu já trabalho, eu corro muito, já faz muito tempo. Então agora eu quero tentar dar uma desacelerada, delegar um pouquinho mais, né? Aproveitar um pouco mais a vida, né? Viajar mais com meu marido, né? E é isso. E sempre a empresa vai estar presente na minha vida, ela sempre está presente na minha vida porque é o que eu amo fazer. Eu falo assim, às vezes eu quero parar de trabalhar, mas não, Não tem como, não tem né? como. Ainda mais uma pessoa inquieta como você, não vai Não, conseguir. eu amo trabalhar, então é isso que eu espero. Eu espero só conseguir levar a vida com um pouco mais de leveza, um pouco mais de calma, né? Sem correria, Sem tanta correria. É isso. que eu acho que até o que a gente falava um pouco antes, né? Às vezes a gente acha que a gente não pode parar, que a gente não tem o direito de parar, É isso. não é? É. Mas não, a gente tem o direito de dizer, vou desacelerar, como você disse, quero viajar mais, quero ficar mais no meu canto, Isso, né? enxergar, né, que as pessoas também conseguem fazer um pouco, porque assim, a pessoa que eu sou, eu É, tenho dificuldade um pouco de delegar um pouco, sabe? Então, assim, hoje, lógico, na empresa, cada um tem uma sim. parte do processo, mas eu tô sempre de olho ali, né? Só que hoje eu tenho pessoas muito boas do meu lado que conseguem fazer tudo que a gente precisa que seja feita. Então, eu quero fazer meus modelos, fazer meu design. De vez em quando eu vou aparecer na internet, falar alguma coisa sobre moda, ou eu vou fazer uma viagem e vou falar um pouco sobre Sim, moda. sim, sim. E mas assim, e a pessoa ali vai tomar conta, vai ajudar. E eu faço meu design, viajo, falo de moda. É isso, levar um pouco a vida um pouco mais de calma. E experimentando outras coisas, né? De Isso, outras formas. isso Também eu acho mesmo. que usando tudo isso como base de criação, né? Mas sempre estando ali presente lá numa empresa que é a sua cara. É, É assim que eu vejo, é isso mesmo. né? É assim que eu vejo. Querida, você quer deixar alguma mensagem final? Quer passar algum recado? Algo que eu não perguntei que você queira falar? Fique à vontade. Não, eu quero só que esse nosso diálogo, né, tenha inspirado alguém a tirar, tenha dado coragem para alguém tirar esse sonho e começar a andar a caminho, né, em direção desse sonho, para realizar o sonho, né? Que eu sei que às vezes muita gente fica esperando e não tem coragem. Então, tira seu sonho do papel e vambora que dá certo. Só trabalhar. Só trabalhar. Ouviu a dica, né? Tira o sonho do papel, tenha coragem, que tudo dá certo. Um beijo para vocês, até o próximo episódio. Vamos fazer um brinde aqui? Opa! Saúde para nós. Saúde e sucesso. Beijo para vocês.